Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Então, dando sequência à nossa semana do Japão, nossa semana japonesa aqui no canal, que eu já trouxe um caso na segunda japonês. O caso de hoje também é lá do Japão, aconteceu ali pelo finalzinho dos anos 80. Foi um caso que vocês me pediram muito, mas muito mesmo. Sempre tinha um comentário aqui pedindo para eu trazer esse caso para o canal. É um caso, sim, que eu posso dizer que é um caso bem conhecido. Tem vários vídeos aqui no YouTube, principalmente de youtubers brasileiros falando sobre esse caso. Mas mesmo assim, como vocês pediram muito, eu resolvi trazer esse caso. Posso dizer assim aqui, facilmente, é um dos piores casos que eu já trouxe aqui no canal. É um caso de extrema agressividade, extrema brutalidade contra uma pessoa. Então eu já deixo assim de aviso para vocês, caso alguém é um pouco mais sensível ou também acha que pode ter algum gatilho nesse vídeo, não aconselho a assistir, tá bom? Vocês podem pegar algum outro vídeo aqui do canal que não seja tão forte, eu posso dizer assim, porque esse caso é extremamente forte e deixa a gente assim, sabe, com um nó no estômago, uma sensação ruim depois de conhecer essa história. Então, se você gosta desse estilo de conteúdo, assim, de casos criminais, então já vai se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito, deixa o like, o curtir, que isso ajuda muito e ajuda também o canal a estar crescendo cada vez mais. Também ativa o sininho de notificações, que assim você vai receber todas as notificações aqui do canal. Então bora, vamos para o Japão novamente, conhecer esse caso que ficou conhecido como Junko Furuta. Junko Furuta nasceu em 18 de janeiro de 1971 na cidade de Misato, no Japão. Conhecida por todos como uma menina muito inteligente e bonita, ela não gostava muito de ir a festas, também não bebia bebidas alcoólicas e preferia passar a maior parte do tempo em sua casa. Ela era popular na escola, mas era uma menina bem tímida. No ano de 1988, ela estava com 17 anos e ela basicamente revezava o seu dia indo para a escola, frequentando o último ano do ensino médio, e depois ela trabalhava em meio turno como garçonete. Então, basicamente era isso: escola, trabalho e depois ela ia para casa. Hiroshi Miyano era conhecido como o lado ruim da escola onde a Junko estudava. Ele era visto por todos como o valentão. Ele estava com 18 anos na época e se gabava por ter conexões com a Yakuza, uma famosa e altamente perigosa organização criminosa internacional japonesa. O Miyano, ele se interessou pela Junko, ele achava ela uma menina muito bonita e ele era tipo assim, o cara que pegava todas da escola, que as meninas sempre queriam ficar com ele, e ele tomou a iniciativa, perguntou se a Junko queria sair com ele e ela disse não. Essa resposta, ele ter sido rejeitado por ela, deixou ele extremamente furioso e ele pensou, bom, isso não vai ficar assim. Então, o Miyano chamou seu amigo Shinji Minato, de 16 anos, para dar uma volta pela cidade no dia 25 de novembro. A intenção dos dois naquele dia era de roubar e atacar mulheres sexualmente. A gente pode dizer que os dois, mesmo os jovens, eram experientes em estuprar as mulheres. Eles eram até meio conhecidos na cidade por causa disso. Então eles estavam perto de um parque naquele dia e eles viram a Junko andando de bicicleta e se dirigindo até o seu trabalho. Então eles bolaram um plano bem rápido ali e o Minato, ele chutou a bicicleta dela e, é claro, ela caiu no chão. Então o Miyano, ele vê toda aquela cena, ele se finge que achou completamente errado aquela atitude do amigo dele, ele até mesmo xinga o amigo e ele oferece ajuda a Junko. Então ela, é claro que aceita, ele até mesmo fala, bom, eu vou te levar para o seu trabalho para você ficar tranquila e não se preocupar com nada. Então ela acredita, ela não vê nenhum mal naquilo e ela acaba indo junto com ele. Então, no meio do caminho, o Miyano, ele fala pra Junko, olha, eu não tô te levando pro teu trabalho, você tá sequestrada, eu te sequestrei, então eu vou fazer o que eu quiser contigo, e ele leva ela até um armazém que tava meio que abandonado, e naquele momento ele já estupra ela pela primeira vez, e também ele fala coisas horríveis pra ela, que vai matar toda a família dela, até porque ele tinha ligação com aquela máfia do Japão. Então imagina, ela ficou extremamente apavorada, mas ela não fazia ideia do que estava por vir.
De lá, então, ele levou ela para a casa do Minato, seu amigo que estava junto, e também convidou mais 2 amigos, o Ogura e o Yasushi, ambos de 17 anos, e ele convidou os amigos para se juntarem àquele grupo deles que eles estavam formando. O Ogura, então, pediu para Miyano que eles mantivessem ela numa espécie de cárcere privado na casa do Minato. E então ele deu a ideia também de convidarem mais alguns outros amigos, alguns membros daquela máfia também que ele conhecia, para todo mundo ir lá e abusar sexualmente da jovem. Então eles também descobriram, através de uma bolsa que ela tinha, o endereço aonde ela morava. Então eles sabiam aonde o pai e a mãe dela moravam e eles começaram a ameaçar ela, dizendo que se ela tentasse fugir, se ela quisesse fazer, sei lá, qualquer coisa, eles iriam atrás, matariam ela, toda a família dela, ainda mais, né, que ele tinha uma ligação muito forte com essa máfia, então deixou ela extremamente nervosa, então ela nem tentou fugir. Em 27 de novembro, os pais da Junko, eles ligam para a polícia e avisam o que aconteceu. Olha, nossa filha desapareceu, a gente não tem mais contato com ela e eles estão muito desesperados, é claro. Então, os meninos ficam sabendo disso e eles mandam a Junko ligar para a família e dizer que ela simplesmente fugiu de casa porque ela quis, que ela tá com alguns amigos e que não é mais para a família pedir para a polícia procurar ela porque ela não ia voltar para casa. Claro que isso tudo à base de ameaças. Outra coisa também foi a família do Minato. A jovem ficou dentro do quarto do menino e mesmo assim a família sabia de tudo o que estava acontecendo, de todas as brutalidades que os meninos estavam fazendo com ela. Depois eu vou contar um pouco mais sobre isso. E mesmo assim a família não fez nada. Nem o pai, nem a mãe e nem o irmão do Minato. Então, eles sabiam de tudo, mas depois eles falaram que não chamaram a polícia nem nada, porque eles tinham medo dessa tal máfia e acharam, sabia daquela ligação que o Miyano tinha com essa máfia, então eles preferiram não se envolver nisso e deixaram a menina sofrendo dentro da própria casa. A Junko permaneceu nesse cativeiro por 44 dias. É por isso que esse caso também é conhecido como 44 dias no inferno, porque ela literalmente viveu o inferno na Terra nas mãos desses monstros, a gente pode dizer assim. Eles fizeram simplesmente de tudo com ela. Segundo algumas pesquisas depois, foi confirmado que mais de 400 homens estupraram dela durante todo esse período e tinha dias assim que mais de 20 homens estupravam ela. Tipo, no mesmo dia, mais de 20 homens faziam esse ato horrível com ela. E também, além disso, ela era agredida, espancada, a gente pode dizer, diversas vezes por dia. Eles inseriram tesouras, eles inseriram barras de metal em todo o corpo dela. A menina começou a ficar destruída, até mesmo tem um momento que eles prendem os punhos dela no teto e ela fica com uma espécie de saco de pancada, um saco de boxe, e eles ficavam ali dando soco, dando chute, e isso por 44 dias. A gente pode dizer que o Miyano, ele era a cabeça daquele grupo e era ele que tomava as iniciativas. Ele também uma vez queimou as pernas dela e normalmente ela recebia pequenas quantidades de comida em dias alternados. Na maioria dos dias ela bebia apenas leite e é claro que isso deixou ela muito fraca e chegou num momento em que ela nem reagia mais a todas aquelas agressões, ela simplesmente aceitava porque ela não tinha mais força para lutar contra aqueles vários homens que vinham todos os dias ali. No dia 4 de janeiro de 1989, o Miyano e os demais, eles acenderam uma vela em cima dela, então toda aquela cera quente caía em cima dela. Eles até mesmo acenderam velas nos olhos dela e eles também colocaram fogo nela novamente. E teve um momento também que eles derrubaram um peso de academia em cima do estômago dela e obrigaram ela a beber a própria urina. Ela não aguentava mais sofrer tanto e eles continuavam surrando ela, batendo nela das formas mais brutais possíveis. E em um momento ela cai em cima de um aparelho de som e começa a convulsionar. Eles não dão a mínima bola, eles continuam agredindo ela muito, muito, muito. E nesse momento ela acaba não resistindo e morre dentro do quarto da casa do Minato. Um pouco depois de 24 horas da sua morte, o irmão do Minato ligou para dizer que provavelmente a Junko
parecia estar morta. Então os rapazes começaram a ficar nervosos porque eles não queriam ser acusados de assassinato. Então eles pegaram o corpo dela, enrolaram com alguns cobertores e colocaram dentro de uma mala de viagem. Depois eles colocaram o corpo dela dentro de um tambor de metal e encheram com cimento e abandonaram o tambor. Um tempo após o crime, o Miyano ele acabou se entregando para a polícia quando ele foi preso junto com seu amigo Ogura por causa de um crime, de um estupro que não tinha nada a ver com o da Junko. Ele acabou então confessando o crime e até mesmo ele contou para os policiais onde o corpo estava. Na época do crime, todos eram menores de idade, então a polícia meio que encobriu e não queria revelar o nome deles para a população. Mesmo assim, alguns jornalistas, eles descobriram os nomes dos assassinos e eles revelaram para a população. Eles falaram que o crime foi muito brutal e que eles não tinham o direito de permanecer no anonimato. Em julho de 1990, o tribunal condenou Hiroshi Miyano, o suposto líder do crime, a 17 anos de prisão. Ele recorreu, mas o tribunal aumentou a sua pena para 20 anos de prisão. Em janeiro de 2013, o Miyano foi preso novamente por fraude devido a evidências insuficientes. Ele foi liberado sem as acusações. Atualmente, ele mudou seu nome para Hiroshi Yokoyama. Já o Minato, ele recebeu uma sentença de 4 a 6 anos, mas foi ressentenciado de 5 a 9 anos. Em 2018, o Minato foi preso novamente por tentativa de homicídio depois de espancar um homem de 32 anos com uma haste de metal e também cortar a garganta dele com uma faca. Já o Yasushi, que foi originalmente condenado de 3 a 4 anos de prisão, recebeu uma sentença atualizada de 5 a 7 anos de prisão. O Ogura cumpriu 8 anos em uma prisão juvenil antes de ser libertado em agosto de 1999. Em julho de 2004, ele foi preso por agredir um homem que era conhecido dele e que ele pensou que esse homem estava envolvido com a sua namorada. Ele foi condenado a 7 anos de prisão pelo ataque. E também uma curiosidade é que a mãe do Ogura supostamente vandalizou o túmulo da Junko Furuta, afirmando que ela havia arruinado a vida do seu filho. Ele também mudou de nome e hoje em dia ele se chama Jo Kamisako. O funeral de Junko Furuta foi realizado em 2 de abril de 1989 e uma de suas amigas fez a seguinte declaração: "Ouvi dizer que o diretor lhe entregou um certificado de graduação. Então, nós nos formamos juntas. Eu nunca vou te esquecer, Jun-chan. Não há mais dor. Não há mais sofrimento. Por favor, vá e descanse em paz." Então, gente, até fico um pouco sem reação de tentar, assim, complementar esse caso, finalizar esse caso para vocês, que é uma brutalidade imensa. Foi um caso que marcou muito o Japão, mas também é um caso bem conhecido aqui no Brasil, porque choca o mundo inteiro devido à brutalidade e também tantos dias em cárcere privado, de tortura. Então, realmente é um caso que choca muito quando a gente lê, quando a gente escuta sobre esse caso. Como eu falei, dá um enjoo no estômago. Eu, até mesmo, lendo tudo, né, para passar aqui para vocês, fiquei um pouco enjoada, meio com a cabeça um pouco confusa, tentando digerir tudo o que aconteceu com essa menina. Mesmo sendo um caso tão antigo, ainda choca muito nos dias de hoje. Então não esqueçam que sexta-feira tem mais um caso do Japão aqui no canal, que vai ser sobre um desaparecimento, que eu sei que vocês adoram desaparecimento. Então se você gosta do Japão, gosta de caso criminal do Japão, gosta de massacre no Japão e também de desaparecimento no Japão, essa semana aqui fiz pra você. Então deixa bastante like nesse vídeo e vão dando sugestões aqui de outros países que vocês queiram que eu esteja comentando sobre massacre, caso criminal, desaparecimento, sei lá, qualquer coisa. Só deixar aqui nos comentários. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.